é a saída do presidente da Petrobras. Putz, que maneiro, vão trocar o presidente da Petrobras, aí vão mexer naquela política de preços lá, que põe a gasolina no dólar e ferra o brasileiro? Pô, aí não é bem isso, não é bem isso, não é bem Não isso. dá pra não Lamento não ser o portador de boas notícias. Não tem notícia boa nesse país, não. Lamento não ser o portador de boas notícias. Ana, uma maneira muito mais realista de lidar com esses fatos aqui, uma maneira muito mais realista, seria dizer que o Bolsonaro parece estar lidando com a crise dos combustíveis da maneira que ele lidou com a crise da pandemia. E aí tenta voltar no tempo para saber o que o Bolsonaro fez diante da pandemia. O que o Bolsonaro fez? Ficou insatisfeito com o ministro, foi lá, trocou o ministro. Puta, não deu certo. O que faz? Chama outro ministro. Ah, esse também não deu certo. Troca o ministro. Técnico de time de futebol. Perde Exatamente. o jogo. Na incapacidade plena de admitir que o governo não está sendo eficiente em lidar com o problema que se apresenta, joga a culpa em alguém muito próximo ali e deu. Porque você sabe como é que são essas coisas, né? Você sabe como é que são. Você sabe como é que são essas coisas. Eu sei. Governo federal. A culpa é sempre dos outros. Às vezes a culpa é de alguém dentro do governo, mas do presidente, jeito nenhum. Não. Jair Bolsonaro decidiu mudar a presidência da Petrobras em meio à forte pressão pelos aumentos recorrentes no preço dos combustíveis. O general Joaquim Silvio Luna, empossado em abril do ano passado, vai deixar o cargo menos de um ano depois. O nome da vez, indicado para ser o terceiro presidente da petroleira na gestão Bolsonaro, é o economista e especialista no setor de energia, Adriano Pires. A confirmação veio no início da noite desta segunda-feira, em uma nota oficial do Ministério de Minas e Energia. O documento anunciou a nova composição indicada pelo Executivo para o Conselho de Administração da Petrobras. Muito bem, estamos trocando de presidente da Petrobras, mas não trocaremos, ao que tudo indica, de política de preços. Hoje vigora no país uma coisa chamada de, atenção, PPI, Preço de Paridade de Importação. Isso significa que os preços praticados aqui no mercado interno são submetidos ao preço da gasolina no mercado externo, em dólar, né? Então você ganha em real, paga pela gasolina em dólar. E não foi assim desde sempre. Isso mudou no governo Temer e o Bolsonaro tem mantido essa política de preços. Agora, vamos prestar atenção em como a chamada mídia hegemônica está lidando com esse assunto. Presta atenção. A gente vai ouvir a CNN, que entrevistou a Virgínia Parente. Atenção para esse sobrenome, Virgínia Parente. Ela é do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a respeitável, e aqui muito respeitada, USP. Né? Parente é o sobrenome do Pedro, que é o cara que no governo Temer implementou o PPI. Será que a Virgínia é parente do Pedro Parente? Eu não sei. Mas me chamou muita atenção a entrevista da Virgínia Parente para a CNN. Se alguém soubesse, há parentesco entre os dois parentes, me informem. Mas vamos ouvir o que a Virgínia tem a dizer, porque dá uma medida de como a mídia em geral está tratando esse assunto. Bem, nós temos aí uma boa e uma má notícia em conjunto, não é? A boa notícia é que quem vai entrar na presidência da Petrobras é uma pessoa que tem muita experiência no setor, é uma pessoa admirada pelos pares, que tem um currículo invejável, estudou sobre petróleo na França, foi professor da UFRJ, tem uma empresa de consultoria de sucesso na área de energia como um todo. Então, essa é a boa notícia, não é? Além também do Landim ser uma pessoa experiente que passou pela própria Petrobras, por empresas em associação com o Ike Batista na área de mineração de petróleo e gás, além de outros membros do Conselho que também são pessoas ligadas à área de petróleo e gás. A má notícia é que não tem milagre, não é a troca do presidente que vai mudar a conjuntura internacional do preço do petróleo e tampouco vai mudar a nossa desvalorização cambial, e o petróleo é uma commodity cotada em dólar.
Pois é, cogita-se tudo, menos rever o PPI. Mas vamos seguir com a entrevista da Virgínia Parente, que se não for parente do Pedro Parente, é uma coincidência enorme, porque pensa igualzinho. É sério. Ela não é uma empresa do governo, ela é uma empresa onde o governo é majoritário, mas há minoritários importantes no comando da empresa. E não é possível que um dos sócios, ainda que majoritário, leve a governança toda dentro do seu interesse. O governo nos representa, mesmo pessoas sem ação da Petrobras no Brasil, que não tem uma ação, que não pegou uma parte da sua riqueza e investiu em ações da Petrobras, é o governo que nos representa, não é? E toda empresa.com, ela precisa sobreviver no longo prazo, ela precisa dar resultado. Então, não é possível sacrificar o resultado da empresa para uma política pública de combustíveis mais baratos no Brasil. É muito chato a gente discordar de uma especialista que chega assim, tarimbada pela USP. É muito chato, é muito constrangedor para mim. É muito constrangedor para mim. Mas o que ela acabou de dizer ali é que o governo não pode usar estatal, que aliás não é mais estatal, é empresa.com, para questões estratégicas ou para benefício da sua população, porque não pode prejudicar os acionistas. Peraí. Então a Petrobras só pode beneficiar os acionistas. Resultado é a palavra que ela usou. E o povo é isso? É isso? Uhum. Será que eu entendi direito? Será que alguém vai perguntar isso para ela? O público para proteger o acionista da Petrobras, professora? Gostei da pergunta. Quero ouvir de novo. Como é que é a pergunta? A gente vai usar o dinheiro público para proteger o acionista da Petrobras, professora? Interessante. Interessante. Me parece que sim. Se você perguntar para mim, eu vou dizer que sim. Mas a especialista é a Virgínia Parente. Vamos ouvi-la. Não. O acionista, não. A gente vai usar o dinheiro público, eventualmente, se essa medida for implantada, para que o dinheiro público, não é de tributos, subsidie eventuais subidas. Ou forme um fundo que, quando subir, o preço do diesel e da gasolina e de outros derivados vão ser subsidiados por esse fundo, por esse dinheiro público, mas a ideia é não sacrificar, é não fazer com que o dividendo dos acionistas que faça esse tipo de coisa. Então, do jeito que está, não é possível dizer para os acionistas minoritários, olha, deixem de ganhar dividendos e subsidiem o preço dos brasileiros, porque eles pegaram, é como se você, eu, qualquer pessoa pegasse, a gente já paga tributos, não é? A gente paga imposto de renda, imposto sobre circulação de mercadorias, IPI, vários outros tributos. E aí sobra de repente uma renda e você investe em várias coisas. Você coloca o seu dinheiro, por exemplo, num fundo de ações e esse gestor do fundo compra ações da Petrobras, ou você vai lá diretamente e compra ações da Petrobras. Então você já paga tributo. É justo que a empresa que você investiu não lhe dê o dividendo que você merece? Pois é, depois de tanto ouvir e ler a respeito desse assunto, essa entrevista me chamou muita atenção pela defesa veemente do modelo de preços praticados pela Petrobras. Primeiro, que na fala da especialista fica parecendo que sempre foi assim. E não é verdade. Isso foi estabelecido muito recente. Na história da Petrobras, o PPI é uma piscadela. Uma piscadela que, aliás, contraria toda a história dessa grande empresa, que nasceu para que o Brasil fosse autossuficiente em petróleo, que nasceu com propósitos estratégicos. Então, assim, eu não consigo compreender. O acionista estaria subsidiando a gasolina do povo brasileiro? Não me parece que seja verdadeiro. Absolutamente não me parece que seja verdadeiro. Ao invés disso, o que é que me parece que está acontecendo? Eu vou explicar. Para mim, o que parece que está acontecendo é: chegaram ali no governo Temer e inventaram uma ficção. Que ficção é essa? Vamos fingir que o Brasil não tem petróleo. Por quê? Porque aí a gente vai vender para esse povo trouxa aqui
o petróleo como se ele fosse importado, pelo custo que teria se ele fosse importado, inclusive com transporte e tudo mais. Essa é a ficção que montaram para fazer a gente pagar mais, porque quando a gente paga mais, eles recebem mais. Não tem outro jeito. E aí sim, porra, Álvaro, você é um tolo e vai querer discutir com a doutora da USP que está falando a respeito disso? Não, eu não. Jamais. Aceita debater com a doutora? Eu não, a especialista é ela. Ao invés disso, vamos ouvir um outro especialista. Não é melhor? Opa, acho que é melhor. E aqui, um que a gente respeita muito é o Jean Paul Prats. Tem uma carreira inteira no setor, viajou o mundo inteiro para tratar de energia, trabalha no setor a vida inteira, estuda o setor a vida inteira, ensinou o setor a vida inteira e acontece de ser senador. Sim, ele tem uma posição política, eu tenho, a Ana tem. Duvido que a Virgínia também não tenha dela, hein? E a CNN que a entrevistou também não tenha dela. Mas vamos ouvir o que o senador Jean Paul Prats fala. Vendo hoje é um ambiente fictício, na verdade que infelizmente é cruel com todos nós, mas é fictício no sentido seguinte, nós estamos fazendo de conta que o Brasil não produz petróleo algum, nem combustível nenhum, e nós somos autossuficientes em petróleo cru, exportamos 1 milhão de barris dia de óleo leve ou mais todos os dias, né? E temos um parque de refino que pode atender 70% a 80% das necessidades brasileiras de qualquer combustível, dependendo se o consumo está alto ou se está baixo, 70% a 80%. No entanto, o preço que está pagando na bomba é exatamente o preço de um país como o Japão, que não tem óleo nenhum, ou com uma ilhota qualquer que não tem nem refinaria. Nós temos um mercado fictício para satisfazer basicamente importadores. Opa, desculpa. Muito bem. E eu encerro fazendo uma pergunta para a Ana, que não é sobre petróleo, é sobre comunicação. Ana, em muitas ocasiões, isso que a gente às vezes chama aqui de mídia hegemônica, recorre ao especialista tarimbado, chega ali assim com selo de qualidade, o FPR, o FRJ, USP, certo? Cola aquela pessoa ali como um símbolo, não apenas de credibilidade, mas também de isenção, porque a ciência que ela estuda se pretende isenta, livre de qualquer preceito filosófico, ideológico, religioso ou dogmático. A ciência é pura, é sábia, é cristalina. Ô, doutora, muita gente cai nessa. Ai, tem tanta coisa para desenrolar aí, né? A primeira, assim, de uma forma bem rápida, né? A ilusão de que você possa ser absolutamente objetivo, não estar sujeito a qualquer tipo de subjetividade, é perigosíssima essa noção. É claro que a ciência tem métodos que são construídos coletivamente, justamente para que um indivíduo jamais possa, né, eu tenho aqui todas as respostas. Isso tem que passar por muitas pessoas, que é uma forma de você conseguir lutar contra essas subjetividades, mas ainda assim você vai ter cultura, você vai ter, né, contextos, enfim, sociopolíticos, né, do momento em que aquelas teorias são feitas. Então, já na ciência é difícil da gente dizer objetividade pura, né? Agora, pegando o caso específico da posição do especialista na comunicação, né, especificamente, cara, isso é um tropo, acho que dá para chamar de um tropo, né, que é um elemento estilístico que se repete, né, em vários produtos, né, em vários pedaços de comunicação. E no documentarismo, no jornalismo, é muito comum esse tropo, esse elemento que se repete aí, do especialista. Nossa, eu adoro reparar nisso, né? No jornalismo, isso é um clássico já, o especialista na frente de uma
Isso antes da pandemia do trabalho remoto, olha só, já era muito comum, né, o especialista vir na frente de uma prateleira de livros enorme, às vezes com um diploma ou outro, né, que é uma forma de você dizer, esta opinião aqui, ela vale mais do que a opinião da pessoa que vem seguinte na edição, que vai ser a Dona Maria comprando feijão no supermercado dizendo, o feijão tá caro, mas o especialista vem para dizer, né, uma coisa que é indicada simbolicamente, né, pela posição que ela é colocada naquele quadro, né, como uma pessoa respeitável, ela cai com uma bigorna, né, em cima das outras opiniões. Aquela opinião massacra, né? Aquela fala massacra todas as outras. Na pandemia isso aí virou quase piada, né? Porque aí todo mundo começou a se pôr, isso é muito, muito legal, né? Começou a se pôr nessa posição de especialista e emular esse símbolo que a gente está acostumado a ver no jornalismo de todo dia, da prateleira de livros, né? Atrás do sujeito que vai dizer que, olha, essa pessoa sabe do que ela está falando, até chegar nas farsas, né? No painel de livros que você compra no Mercado Livre, aos livros que são só as carcaças, a pessoa que compra livro pelo quilo, né? Para colocar nas suas prateleiras, enfim, que é um jeito de você se colocar ali como alguém que sabe do que você está falando, né? E é isso, né? Nem sempre essa posição ela é válida também, né?